Eu vou falar com vocês sobre as funções executivas, que é um conceito de neurociência que eu acho que é muito importante que os professores saibam, e é um conceito que não é difícil, ele é fácil de entender, e ele é, ao mesmo tempo, bastante revolucionário. As funções executivas, para eu dar uma base maior para vocês, deixa eu ver aqui. Quando a gente fala em desenvolvimento do cérebro, a gente fala assim que existe uma parte do cérebro que se desenvolve por último, que é essa parte destacada em verde, que é o córtex pré-frontal, que é uma parte localizada atrás da testa. Essa parte está relacionada com funções cognitivas bastante elaboradas, que são as funções executivas, e elas são essenciais no processo de aprendizagem. Quando a gente fala no cérebro, existe toda essa parte que a gente chama de subcortical, que são, vamos dizer assim, com as funções mais primitivas, que se tratam de emoção, de várias coisas. Mas quando a gente fala aqui dessa parte da frente, logo localizada logo depois da testa, ela está relacionada à nossa atenção e ela está relacionada a capacidades mais sofisticadas que até diferenciam a gente dos outros primatas. As funções executivas, elas estão relacionadas a essa área e elas se desenvolvem ao longo da infância, da adolescência até no começo da vida adulta. Então, algo que é muito importante para os professores saberem é que tanto a criança como o adolescente não têm essas funções totalmente desenvolvidas. E nesse sentido, a educação não apenas deve considerar isso, como eu vou trazer aqui algumas reflexões que mostram como a própria aquisição de leitura e escrita, num modo, vamos dizer assim, mais antigo, que é escrever à mão, está relacionado ao próprio desenvolvimento dessas habilidades. As funções executivas, elas são 3, que são controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Eu vou elencar uma a uma. O controle inibitório, também conhecido como autorregulação, é uma habilidade que permite a gente inibir estímulos externos para conseguir priorizar uma tarefa do momento. Ela permite a gente a inibir impulsos para que a gente consiga interagir socialmente. Eu vou dar um exemplo muito básico que explica bem essa função executiva, que talvez alguns de vocês conheçam e outros não, mas é bastante interessante, que é o teste do marshmallow. Nos anos 60, na Universidade de Stanford, eles fizeram um teste que consistia em expor as crianças a um doce e explicar para ela, prometer que esse doce, que se ela esperasse por alguns minutos, o pesquisador daria para ela outro doce e ao final ela teria 2. E fizeram isso com cerca de 600 crianças. E daí tiraram 2 conclusões importantes. Que, primeiro, as crianças mais jovens, quanto mais novinha a criança, mais difícil para ela esperar pelo segundo doce. As crianças mais novinhas tendiam a não conseguir esperar. E quando era referente a crianças de mesma idade, algumas esperavam e outras não, as crianças mais velhas. E o que é interessante a partir disso? Que nos anos 80, cerca de 15 anos depois, foi feito um acompanhamento dessas crianças, e as crianças que conseguiram esperar pelo doce, elas tenderam a ter melhores resultados na vida acadêmica. Na época, ainda não existia esse construto, né, do controle inibitório. E hoje a gente sabe que é uma capacidade de, vamos dizer assim, de postergar uma recompensa, porque você sabe que vai ter uma maior no futuro. Ou seja, é por isso que a gente, às vezes, passa tempo estudando, em vez de sentar para ver televisão. Você deixa de comer um chocolate muito gostoso, porque você sabe que isso não vai fazer bem para a sua saúde, a gente que é adulto, né? E
essa habilidade, ela é desenvolvida muito até os 7 anos de idade e continua depois a ser desenvolvida, inclusive durante a adolescência e o comecinho da vida adulta. É tão interessante esse conceito das funções executivas e, em específico, do controle inibitório, que, se a gente for pensar, traz até questões de discussões de maioridade penal, né? Porque não está desenvolvido completamente essa habilidade de, vamos dizer assim, de inibir os impulsos. Então, assim, a gente tem essa primeira função cognitiva, que é o controle inibitório, que consiste em inibir informações que estão o tempo inteiro ali atravessando um outro interesse nosso. A segunda é a memória de trabalho. A memória de trabalho, ela é um tipo de memória que, vamos dizer assim, enquanto eu estou lendo um texto, ela me permite ler uma palavra sem esquecer o que está escrito na linha anterior e ainda relacionar com a linha da frente. Vamos dizer assim, ela é uma memória que possibilita manipular informações no momento. Ela é bastante interessante que a memória de trabalho, ela pode ser associada tipo, com esse carrinho de depósito. Ela pega uma informação nova, que é uma caixa, aí ela vai até o depósito, e aí todas as outras caixas que estão lá dentro do depósito são as informações que a gente já tem, nossas memórias consolidadas, nossa memória semântica. E ela permite ir lá buscar, relacionar com a memória semântica, trazer o carrinho de volta, pegar uma informação nova. Ela também é uma função executiva e que ela tende a ser desenvolvida com o tempo. A outra função executiva é a flexibilidade cognitiva. Ela é a habilidade que, por exemplo, permite, enquanto você está me assistindo, chega às vezes uma mensagem do seu WhatsApp, você olha lá rapidinho e volta para a palestra, ou não volta, né? Isso daí é a flexibilidade cognitiva, ela te permite alternar entre tarefas, e não apenas assim de alternar dessa forma mais superficial, ela te permite, quando você tem uma estratégia e ela não está dando certo, você pensar outra estratégia. Por exemplo, se a internet aqui no momento cai, a gente tenta pensar rapidamente o que a gente pode fazer para continuar esse evento. Ela, claro, está muito relacionada com a criatividade, né? Que vai ser um tema abordado aqui depois da minha fala. Então, esses 3 construtos formam o que a gente chama de pacote de funções executivas, que estão relacionadas com essa parte do cérebro que se desenvolve por último. Então, a gente chama elas de funções mais sofisticadas e funções que estão sendo desenvolvidas na criança e no adolescente. Em complemento ao pacote de funções executivas, existe a atenção, que ela é tratada até como um elemento extra. Atenção, na definição da palavra, ela consiste, uma metáfora boa para explicar a atenção, é como se a gente estivesse numa janela com tudo escuro e com uma lanterna na mão. A atenção, ela é essa lanterna que foca em algumas coisas que a gente precisa ou quer ver no momento. E pensar assim, que enquanto a gente está no escuro, tem barulhos, tem cheiros e tem tanta coisa acontecendo e informações vindo, e a atenção é essa pequena luz que a gente direciona para algumas coisas e que ela é essencial para o processo de aprendizagem. A atenção, ela traz uma discussão muito importante no momento, que é quando a gente está em redes sociais, internet, esse atravessamento que acontece na atenção, né? Porque quando a gente está num suporte físico, a quantidade de elementos que a gente tem ali interferindo e chamando essa lanterna para eles é muito menor. Então, você pensa assim, o que às vezes a gente está num suporte que é um computador, ele demanda da nossa, vamos dizer assim, da nossa capacidade de direcionar a atenção, da nossa capacidade de flexibilidade cognitiva. Uma metáfora muito boa também para falar das funções executivas é como se fosse uma caixa d'água. Ela fica cheia e ela se distribui para vários recursos. Vai para cada torneira de uma casa e nisso a gente precisa administrar quanto de água vai ali, vai aqui, e uma hora ela esvazia, né? Tanto que, assim, a gente manter
função executiva, memória de trabalho trabalhando, flexibilidade cognitiva, o controle inibitório, isso gera uma energia mental mesmo. Essa caixa d'água precisa estar cheia. E aí ela esvazia, e você precisa esperar ela encher novamente. Então, quando a gente pensa nisso, pensa assim que função executiva, ela tem um limite. O cérebro humano, ele é limitado, né? Nesse sentido, né? De que ele precisa se energizar, se carregar de novo. Então, as aulas têm tempo limitado, a quantidade de aprendizagem que uma criança comporta também, né? Então, a gente parte assim que essa coisa de acumular muito conhecimento tem um limite, né? Então, quando a gente fala em função executiva, tem um princípio que qualidade torna-se mais importante do que quantidade, né? Acho que isso é importante ficar bem posto. Então, a gente começa a falar de escrita, tendo em vista a perspectiva da neurociência, da psicologia cognitiva e das funções executivas. Por que escrever à mão é importante? Se a gente for olhar da perspectiva da neurociência do desenvolvimento. Quando a criança aprende a escrever à mão, pensar que aquilo ali é um marco cognitivo para ela. A criança, ela nunca, vamos dizer assim, ela ainda não sabe escrever. Então, ela está no momento que ela ouve a linguagem oral e aí ela vai precisar entender que aquilo ali tem o significado da letra e ela vai aprender a escrever aquilo. Então, quando engaja essa atividade motora com a mão, que é aprender a escrever a letra que ela está aprendendo, você mobiliza outros sentidos, né? Porque o cérebro humano tem isso. Quanto mais sentidos são mobilizados ali, mais eficaz é a aprendizagem. Se você mobiliza atividade motora, visão, concentração, atenção, e escrever demanda todas as funções executivas. Porque se pensar assim, enquanto a criança está aprendendo a escrever, ela está decidindo qual letra usar. Então, se ela escolhe um P em vez do B, ela está usando o controle inibitório. Enquanto ela pensa assim a memória de trabalho, ela tá relacionando o repertório que ela já tem ali, indo lá, pegando aquelas caixas do depósito, indo lá no depósito que ela já tem e relacionando com uma palavra que ela já conhece, com uma imagem que ela tem na cabeça, com uma letra. Então, ela também está usando a memória de trabalho. A flexibilidade cognitiva, ela, enquanto escreve uma palavra, ela está planejando, ela está buscando sentido. Quando ela começa a fazer frase, ela entende que aquela frase que ela escreveu está errada, aí ela volta atrás, escreve de novo. Então, é aquela questão assim que a gente fala até do ovo ou da galinha, né? Que existe a escrita e as funções cognitivas, só que a escrita, ela fortalece as funções cognitivas também, porque é aquela história, né, que o exercício faz a habilidade também. Então, nesse sentido, aprender a escrever à mão é muito importante. É tão importante que tem um estudo da professora Leren James, né, que é da Universidade do Indiana, que ela fez imaginamento cerebral de crianças que ainda não escreviam letra cursiva. Não é que não liam, elas não escreviam ainda letra cursiva. E essas crianças, quando elas eram expostas à imagem de um triângulo ou de uma letra, o cérebro delas não diferenciava, né? E depois que aprenderam, que adquiriram a capacidade de escrever à mão, o cérebro já viu diferença entre formas geométricas e letras. Ou seja, por algum meio, escrever à mão no papel trouxe, vamos dizer assim, essa assimilação com a língua escrita. Então, a proposta, a Virginia Berninger, eu recomendo muito a bibliografia dela, ela pesquisa bastante a escrita no papel e relaciona elas com o desenvolvimento de atenção e funções executivas. Ela recomenda uma escrita híbrida, que seria assim, que as crianças sejam escritoras híbridas, desenvolver letra de forma para ler, aquele ensino tradicional, depois desenvolver escrita em letra cursiva,
compor frases e só no final da escola primária, digitação. Que consiste exatamente nesse desenvolvimento de pacote de função executiva. Então, para fechar o tema, eu trago assim, também umas reflexões sobre como, do ponto de vista do cérebro, e a aquisição de escrita à mão e também a leitura em papel. O cérebro, se a gente for ver, o cérebro da gente evoluiu nos últimos milhares de anos para chegar ao que está agora. E se a gente for olhar desse ponto de vista, o digital, o computador, é muito recente, mas é recente assim. Seria como se em toda a história da humanidade o aparecimento do digital correspondesse a um segundo, fazendo assim uma comparação. E o cérebro, quando fala assim que hoje, né, a Isabel colocou muito bem, quando fala o termo nativo digital, a gente tem uma compreensão errada de que a criança que nasce hoje ou que cresceu nesse meio digital, o cérebro dela já está assimila aquilo, o cérebro dela não gosta nem de outros suportes, porque ele está habituado ao digital. E isso é um erro, porque se a gente for pensar do princípio da memória de trabalho, por exemplo, ela só faz sentido se eu estou lendo na internet quando eu tenho um repertório formado. Então, eu tenho aquela... Voltando lá ao exemplo do carrinho que vai no depósito de caixas, eu leio uma informação nova na tela, aí ele vai lá e relaciona com caixas que já estão na minha mente há muito tempo. Então, eu que sou mais velha, eu li livros, eu adquiri alfabetização por outras formas, eu entrei em contato com o digital quando eu estava por volta dos 20 anos de idade. Eu já tenho, vamos dizer assim, um repertório para relacionar com aquilo que eu leio no digital. Se eu tivesse me formado apenas no digital, eu não sei como seria isso. Eu não sei se eu teria o mesmo repertório. Então, quando a gente fala assim que o hiperlink é uma maravilha, que eu tenho toda a informação que precisa ali, não é bem assim, né? Porque o hiperlink, ele é como se o cérebro da gente é um princípio do cérebro assim, o cérebro economiza energia, ponto. Se eu acho que eu vou achar aquela informação na internet, isso já é motivo suficiente para descartar ela, isso tudo em nível inconsciente. A gente olha os nossos celulares como se fosse até uma extensão do nosso corpo, então hoje em dia eu não memorizo mais nada. Tanto pode ser coisas prosaicas, como um número, o nome de alguém, que eu possa acessar tranquilamente, como informações de repertório mesmo. Aliás, eu deixo de construir um repertório que eu teria construído, por exemplo, lendo um texto de 4 páginas, com calma, com tranquilidade, sem interferências externas. Eu deixo de acessar esse texto porque eu vou ali no hiperlink, meus olhos fazem uma varredura, né? Porque é isso que o hiperlink proporciona, e eu vou clicando e entrando nesse conhecimento guiado. Então, uma reflexão que eu queria trazer para vocês aqui é o conceito de serendipidade, que é uma palavra que talvez esteja na moda, alguns já ouviram bastante, outros não, mas a serendipidade, se fosse colocar no significado mais superficial dela, ela seria o valor do acaso. Por exemplo, se eu estou numa biblioteca e eu estou procurando um título e eu saio procurando um autor, às vezes eu me deparo com nomes e um livro e um título, algo que me chama a atenção ali, que eu não acharia de outra forma. Se eu vou procurar uma palavra no dicionário físico, às vezes eu abro numa página e meus olhos batem numa palavra e eu descubro aquela palavra nova. E você pode me dizer assim, mas quando eu estou na internet, o Facebook me oferece temas novos, eu estou conhecendo sobre várias coisas. Eu estou até dando um exemplo extremo, porque se você for pensar assim na internet, os algoritmos mesmo já acabam com toda a noção de casualidade. Se a gente for pensar no hiperlink, e ele leva aqui, leva aqui, leva aqui, o hiperlink são informações impressas que foram colocadas ali dentro, talvez de forma até resumida, e é tipo uma dispersão guiada, né? Eu coloquei esse tema aqui em destaque, porque é muito que às vezes o que o digital proporciona para a gente, proporciona essa ilusão de conhecimento, né? De que
A gente do meio acadêmico, né, brinca que se sofre muito da síndrome de impostor, né, que você é uma falha e todo o conhecimento que você tem, na verdade, não é nada, mas existe também o contrário, né, de que existe a síndrome de saber tudo, e às vezes a internet proporciona isso, de você, às vezes, ler um parágrafo e você acha que sabe tudo sobre um tema, né, porque é a informação que está disponível ali. Então, é bastante interessante pensar que aí você lê uma coisa, associa com outra, só que eu acho que para informação, eu acho não, isso é bibliografia. A informação faz sentido, a associação, quando você tem repertório. E o repertório ele é construído com atenção, com calma, com planejamento, com engajamento. É a metáfora da caixa d'água. Exige energia mental ler um texto. Não existe essas promessas falsas de aprendizagem, você assimilar todo um conteúdo ali numa leitura de 40 minutos, não existe. O aprendizagem, né, da leitura escrita, ele te demanda tempo, demanda energia. Uma leitura difícil, um texto complexo, como são os textos assim, das universidades, né, da formação universitária, ou até um texto literário, ele vai demandar sua caixa d'água. Se o texto, que são as funções executivas, né, se o texto literário ou qualquer outro texto, ele não esvazia sua caixa d'água, ele não está te desafiando. Essa que é a questão. E às vezes no digital, a gente sente aquele cansaço mental pela quantidade, não pela quantidade, pela extensão de coisas que a gente leu. Então, que eu trago assim, essa reflexão, né, de que o quanto a gente de fato está aprendendo, o que lê no digital, de fato, a gente assimilou. E fazendo também um complemento ao que a Isabel já falou muito bem, do ponto de vista cerebral, não existe esse conceito multitarefa, de que é possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que o cérebro faz, na verdade, é alternar de uma tarefa a outra, que é a flexibilidade cognitiva, que é o máximo que a gente consegue. Então, isso de você estar trabalhando, aí você parou para responder um e-mail, aí chegou uma mensagem, você respondeu, na verdade, você está fazendo uma tarefa de cada vez, você não está fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso é um conceito importante, e é um conceito também a gente pensar assim, que o cérebro da gente, ele é plástico, ele consegue sim armazenar muita informação, só que é o como, né? Não existe armazenar muita informação de qualidade, fazer associações de qualidade, lendo essas informações depressa. Então, a gente seleciona o conhecimento, sim. E aqui eu trago umas referências bibliográficas, ficou aberta as perguntas, né, que eu acho que esse tema é bastante interessante, costumo instigar os professores, e só para terminar, então, eu faço até um resuminho aqui dos aspectos principais, que são, assim, o cérebro do ponto de vista da neurociência. A nossa aprendizagem se dá por um pacote chamado de funções executivas, que estão associadas a essa área destacada em verde, que é o córtex pré-frontal, que ela se desenvolve ao longo da infância, na adolescência, até o começo da vida adulta, e isso é essencial para que a educação saiba e aplique para entender como se ocorre o processo de aprendizagem. Então, eu agradeço vocês terem me ouvido e estou aberta para tirar as dúvidas.